Agora, nessa aula, seguindo o nosso plano de aprendizagem, a gente vai estudar o katakana, vou falar sobre ele. No processo de aprender ele, a gente vai aprender mais algumas estruturas e, obviamente, vamos aprender também vocabulário. No vídeo anterior, eu falei para você sobre o sistema de repetição espaçada. Se você quiser, você pode começar a buscar aplicar ele nesse processo já também, beleza? Então, presta bastante atenção que essa aula vai ser bem legal. Vamos lá. Depois de ter aprendido o katakana, o hiragana, e eu sei que você não aprendeu ele ainda no sentido de ter memorizado tudo, foram só 2 dias desde a publicação da aula, mas você já foi introduzido a ele, você já sabe que ele existe, né? E o objetivo desse intensivão é mostrar como as coisas funcionam, e aí você vai ter o resto do ano aí estudando japonês para você memorizar tudo. Mas vamos lá. O katakana, ele é o segundo sistema de escrita do japonês que a gente aprende. Ele também é formado por 46 letras, exatamente igual ao hiragana. Só que ele é usado em palavras que entraram na língua japonesa vindo de outro idioma, normalmente do inglês. Então, qual que é o ponto? No japonês, os 3 sistemas de escrita são usados ao mesmo tempo. E à medida que você for estudando, você vai começar a entender em que caso cada um deles é usado. Inclusive, eu vou mostrar para você um trecho aqui de um texto em japonês para explicar para você um pouco dos 3 ao mesmo tempo, ok? Mas o katakana, as palavras que não são originalmente japonesas, as palavras que são derivadas de outros idiomas, normalmente do inglês, são escritas em katakana. Vou dar um exemplo para você aqui, ó. Primeira palavra em katakana. Nós temos aqui account. Account significa conta, né? E pode ver que ela é bem derivada do inglês se você souber. Ela é bem semelhante a account, que é a derivada do inglês. Aqui nós temos a letra A, depois temos a letra K, depois temos a letra U, depois temos a letra que é esse N aqui, né? E depois temos a letra TO. Então, account. 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 Significa conta, por exemplo, a conta dentro de um website, a conta de um cadastro, né? Coisas do tipo. Outra palavra de exemplo aqui, ó. Terebi. Terebi significa televisão. Temos a letra T, a letra D e a letra B. Terebi, né? Significa televisão. E pode ver que tem semelhança, né? Ela é derivada de television, que é a palavra em inglês. Você não precisa saber de qual palavra vem. O importante é que isso aqui hoje em dia é uma palavra em japonês. Então você não precisa saber a origem da palavra para saber. Você só precisa aprender a palavra, né? Terebi significa televisão. E ela é escrita em katakana. Um ponto importante, não é você que escolhe qual sistema de escrita você vai usar. Não existe essa questão de como eu sei qual eu vou usar. Ou você conhece a palavra ou você não conhece. As palavras que são escritas em katakana, você vai aprender elas já direto em katakana, porque elas são escritas assim, ok? Mais uma palavra aqui, ó, significa rádio. 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 Ó, temos a letra Ra, a letra Di e a letra O. Rádio. Olha que não tem segredo, né? Essa palavra é bem fácil. Só que em português a gente fala rádio, né? Aqui em japonês, apesar dessa letra que está no começo da palavra, o som dela continua sendo Ra. Então, rádio. Ok? Mais uma palavra aqui em katakana. Vamos pegar mais uma aqui, ó. Significa internet. 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 Temos a letra I, a letra então fica in, essa parte aqui, ó, in. Temos a letra ta, inta, inta. E aí, esse traço aqui, ó, ele não é usado no hiragana, mas a gente chama ele de sinal de prolongamento. E o que ele faz? Ele puxa o som da letra anterior. Então aqui nós temos a letra ta. Quando a gente coloca esse traço depois dele, né, igual tá aqui, ó, fica ta, ta. Então até aqui, ó, inta, inta. Se não tivesse ele, ficaria inta. Acabou.
né? E aí depois temos neto. Aqui tem um outro elemento da língua japonesa que eu não expliquei para você, que é o tsu pequeno. Ele dá uma pausa na palavra. Nós temos a letra tsu, que ele inclusive apareceu lá no hiragana, né? Tsu. E existe ele também em katakana. E perceba aqui que na palavra, ó, ele está menor, ele está pequeno. Ó, igual está aqui, ó, ele está menor do que o tamanho padrão. Vou colocar aqui do lado para você ver. Ó. Ele está menorzinho. Quando ele está menorzinho, a gente dá uma pausa, a gente corta o ar. Então essa parte aqui, ó, temos a letra ne e temos a letra to. Ao invés de falar neto, neto, se não tivesse ele, como tem, a gente fala neto, neto. Ó, eu corto o ar, ó, neto. Beleza? A hora que você estudar o vamos ler katakana, você vai aprender bastante isso, porque vai ter bastante palavra usando isso. Eu vou estar sempre repetindo e mostrando para você o que acontece, ok? Então, voltando para a nossa palavra, internet, internet. Tenta repetir comigo, inclusive com essa entonação, ó. Internet, internet, ok? E assim você vai pegando a dinâmica da língua japonesa. Mais uma palavra, o nome de um anime muito famoso aí, que muita gente gosta, inclusive eu. Dragon Ball. Em japonês, Doragon Boru. Doragon Boru. Pode ver que é totalmente derivado da palavra original em inglês, né? Ó, Doragon Boru. A gente tem a letra do, a letra da, a letra go, a letra a letra bo, o sinal de prolongamento novamente e a letra d. Então, ó, doragon, 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 que significa dragon, né? Dragão. A letra bo e o sinal de prolongamento fica bo. E a letra d, boru, boru, que vem desse ball, né? Boru. Então, Doragon Boru. Beleza? E aqui nós temos a tabela do hiragana, do katakana, que também são 46 letras, né? Então, A, I, U, E, O, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Shi, Su, Se, So, Ta, Chi, Tsu, Te, To, Na, Ni, Nu, Ne, No, Ha, Hi, Fu, He, Ho. Lembrando que não existe hu em japonês, né? Ha, hi, hu. Ma, mi, mu, me, mo. Ya, yu, yo. Da, di, du, de, do. Wa, o, Essa é a tabela do katakana. Você vai reparar que ele é mais quadradão do que o hiragana, né? Ele tem menos curvas, ele não tem voltinhas, ele não tem partes redondas. Ele é mais quadradão mesmo, ele é mais reto. E inclusive no Japão ele foi inventado primeiro que o hiragana, né? Mas aí a história, a língua foi evoluindo, foi se alterando e hoje ela é do jeito que é. E o padrão de traço do katakana são os mesmos padrões do kanji. Então aprender bem o katakana, ele cria em você um fundamento muito bom para quando você começar a aprender kanji, ok? Claro que eu não espero que você memorize tudo agora, eu estou te apresentando os conceitos, algumas palavras e tudo mais, né? É com o katakana também que a gente escreve a maioria do nome dos países, né? Até porque eles são derivados dos seus nomes originais ou do inglês. Então, por exemplo, Brasil em japonês, você fala Buradir, Buradir. Temos aqui a letra B, a letra Ra, a letra Ji e a letra D. No japonês, a gente tem esses 46 sons aqui, do hiragana e do katakana, e mais alguns que é formado por algumas junções. À medida que aparece, eu vou te mostrando, tá? Mas o número de sons que existem no japonês é muito limitado. E o que acontece é que as palavras vindas de fora, elas acabam sendo adaptadas a esses sons. Por exemplo, no japonês não existe esse som do bra, né? Bra, bri, bru, bre, bro, bra, bre, bri, bro, bru. Não existe esse som.
Então, qual que é a adaptação mais próxima que você pode fazer dele usando essas 46 letras? É você falar burá, burá. Até é parecido, né? Brá, burá. Tenta falar brá devagar, ó. Brá, burá, burá. Até que lembra, né? Então, acaba pegando os sons e buscando adaptar para o que existe no japonês, né? Que é daqui do katakana. Então, Brasil é o Brasil. Estados Unidos, América, América. Temos a letra a letra M, a letra I e a letra K. Um ponto importante é que no japonês não existe esse som aqui, ó, de E. Não existe, é me, e. Né? Tudo aqui, ó, da coluna a linha do E, que, se, te, ne, re, me, re. Em nenhum caso, em absolutamente nenhuma palavra do japonês vai virar E, tipo forte, igual a gente faz, né? É. Tipo América. Isso não existe. Então, a palavra em japonês, América. América. Com o E fechado. Ok? Mais um exemplo aqui. A palavra, o nome do país, França. 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 Temos aqui o F, né? Que não é Fu, é F. A letra Ra, a letra e a letra S. E aí tem aquela questão, né? Que quando a palavra termina com o S, principalmente no katakana acontece bastante, acaba tendo aquele som de S no final, né? Então, França, França, né? Não é France, é França, ok? Outra coisa, tentar anasalar o mínimo possível esse Ra, né? Não ficar ó, França, França, beleza? Esses detalhes de pronúncia você vai pegando à medida que você vai tendo mais contato, vai prestando atenção, eu vou te ensinando. Lembrando sempre que tudo que eu estou passando aqui para você é te apresentando os conceitos e você tá com isso aprendendo suas primeiras palavras, suas primeiras frases e tudo mais. Mais uma aqui, ó, Itália. Essa aqui é bem parecida, ó, Itália, Itália. No japonês não existe esse som do lá, li, lu, le, lo. Então eles substituem pelo ri, Itália, Itália. Em algumas músicas você até escuta o japonês pronunciando esses sons aqui como se parecesse um L, né? Mas isso é uma coisa de, como se fosse li, né? Mas isso é uma coisa de região e uma coisa assim mais da cultura pop, né? As músicas pop para ficar um pouco, até onde eu sei, tá? É para ficar um pouco mais americanizado, talvez bota esse som de L. Mas originalmente o som é li, ó, nunca li. Então, Itália, Itália, ok? E mais um nome de país aqui, Canadá, Canadá. Igualzinho, nem preciso explicar, né? Canadá. Claro, tenta pronunciar de forma japonesada, né? Canadá, Canadá. Temos a letra K, a letra Na e a letra Da. E é também assim que nós usamos o katakana para escrever os nomes brasileiros em japonês. E, por exemplo, o meu próprio nome, Luiz, Luiz, Luiz. Temos a letra D, a letra I e a letra S. Para escrever os nomes em japonês, a gente vai sempre buscar adaptar a pronúncia, né? Baseado nos sons que existem no japonês. Então a grafia do nome não importa muito, né? Porque, por exemplo, existe Luiz com S e Luiz com Z, né? Em português. Na hora de passar para o japonês, tanto faz. O que a gente faz é buscar os sons que existem aqui no katakana e ver quais são os mais próximos do que é usado no nome. Então, por exemplo, aqui, ó, Lu, né? Não existe o som Lu. Os japoneses usam o Du, é o mais próximo. Aí depois temos o I, né? Beleza, em japonês a gente tem uma letra que tem o som de I. Então, Dui. Aí esse som de Is, né? Esse S mudo do final, Is. Seja com Z, seja com S, o som é o mesmo. O que existe no japonês mais próximo disso? É o S. Então, Duis, Duis, né? Pegar outro nome aqui, ó, Marcos, 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 né? Temos a letra Ma, a letra D, a letra Ko e a letra S. O que acontece aqui, ó?
Começamos com ma. Existe esse som no japonês, né? Essa letra aqui tem o som de ma. Só que em português a gente tem mar, né? Esse mar, esse R no final, né? Em japonês isso não existe, né? Então o que eles costumam fazer? Coloca o d. Então, maru, maru, ao invés de mar, né? Aí temos o ko aqui. Em japonês existe uma letra com som de ko. E novamente o S mudo do final, né? Em japonês a gente coloca o su. Então fica Marukos, Marukos, né? Outro nome aqui, Fernanda. Está escrito Fernanda, eu escrevi aqui Fernando. Fernanda, como que fica? Ferunanda, Ferunanda. Em japonês a gente tem como fazer o fe no katakana, né? Apesar de não estar na tabela, se a gente colocar a letra hu, que é essa daqui, ó, e a letra e pequena, se a gente olhar lá na tabela, ó, essa aqui é a letra E, né? Ó, temos aqui a letra Hu e a letra E. Se você colocar ela pequena, forma o som de Fe, ok? Existe esse recurso no katakana para usar em algumas palavras. Então, Fe. Novamente, ó, no japonês não tem esse er, né? Igual tinha lá no ar do Marcos, né? Também não existe er do fer. Então, coloco do. Então, até aqui fica feru. Feru. Aí temos o na, temos o né? Igual aqui, ó. Ferunando. Perdão, aqui é o da. Ferunanda. Ferunanda. Ok? Outro nome, Leonardo. Como fala em japonês? Leonardo. Leonardo. A gente não tem o le, então pega o de. O o nós temos. O na nós temos, só que não tem esse nar. Então coloco o do. E termina com o do, que também existe. Então, Leonardo. Leonardo. Né? E mais um nome aqui, depois a gente na comunidade brinca de escrever o de todo mundo. Manuela, como que fica em japonês? Manuera. Manuera. Parece estranho, né? Mas por quê? Primeiro, não existe o E aberto, esse E, né, no japonês. Então, fala E. Manu-e. E não existe o lá. A gente coloca o ra. Então, manu-e-ra. Ok? Mais um nome. Aí, na comunidade agora, quem quiser abrir um tópico lá pra gente brincar de escrever os nomes, a gente vai escrevendo o nome de todo mundo lá. Beleza? Vamos pegar a estrutura que a gente aprendeu na aula passada e formar algumas frases usando palavras em katakana, né? Primeira frase aqui, ó. Terebi desu. É uma televisão. Esse desu é aquela estrutura que dá a ideia de ser, né? Então, terebi desu. É uma televisão. Terebi. Televisão. Desu. Dá a ideia de é uma televisão. É a estrutura que eu te ensinei na aula passada, né? Aqui, ó. Naruto desu. É o Naruto. Tô pegando um personagem aí que muitos de vocês gostam. Naruto. É escrito em katakana o nome dele. Aí você pode até perguntar, mas é um nome estrangeiro? Não sei, mas o autor quis que fosse assim. Se você pegar o logotipo lá, tá escrito assim. Se você pegar o mangá, tá escrito assim. Então, não sei se o autor derivou esse nome de alguma coisa de fora, ou se ele inventou esse nome e quis fazer em katakana, mas o fato é que é assim, né? Então, Naruto. Naruto desu. É o Naruto. Pegando um nome que a gente aprendeu aqui, ó. Como que eu vou falar que é o Marcos? Marukos desu. Marukos desu. É o Marcos, né? E por fim, é o Brasil. Burajiru desu. Burajiru desu, né? É o Brasil. Ok? Um ponto que muitos têm dúvida no iniciante os iniciantes acabam tendo dúvidas o japonês não tem espaço entre as palavras? E o fato é que, pelo japonês ter diferentes tipos de escrita, mesmo o fato de você não ter espaço entre as palavras numa frase, você consegue identificar onde uma palavra começa e termina por causa dos sistemas de escrita. O que eu gostaria de te dizer não se preocupa com isso agora, porque um mínimo de japonês que você aprender, né, coisa de 2 meses de estudo, isso já fica simples para você, porque você já aprende todos os elementos e você consegue separar.
Inclusive, pode surgir a ideia de que é estranho não ter espaço, né? Então fica aqui o ensinamento. Tudo que parecer estranho para você, na verdade é que você não está acostumado, né? Estranho é o contrário de familiarizado. Então, quando você mantém o contato com alguma coisa, ela deixa de ser estranha. Então aqui eu tenho um texto completo, um parágrafo, né, de um texto em japonês. E pode ver que não tem espaço. Mas o lance é o seguinte, ó. Aqui nós temos uma palavra, né? Na verdade temos um número e um kanji que representa que é o número 110, né? No caso de um número de telefone aqui. Aí temos aqui hiragana, que é uma partícula. A gente vai ver partícula daqui a pouco. Aí temos outra palavra que está em kanji e temos outro hiragana, que está indicando partícula, né? Aí nós temos aqui um verbo. Né? O verbo, normalmente, ele tem uma parte em kanji e a conjugação dele em hiragana. Aí temos aqui outra palavra em kanji e aqui outra partícula. Né? Então, o próprio sistema de escrita, o próprio conhecimento das partículas, que eu vou falar sobre ela daqui a pouco, e o fato de, às vezes, você ter uma palavra em hiragana, uma partícula, uma em kanji, uma partícula, uma palavra em katakana, uma partícula, e as partículas serem limitadas, serem poucas, isso faz com que não seja necessário ter espaço entre as palavras, né? E você consiga facilmente identificar onde uma coisa começa e onde termina. Alguns podem perguntar, mas mesmo assim não seria melhor se tivesse espaço? Não sei, o fato é que não tem, né? O idioma é desse jeito e não adianta a gente querer mudar ele, né? Ele não vai mudar porque a gente quer, ele é desse jeito. O que eu posso te dizer é que isso não é tão complicado assim. Talvez é complicado na perspectiva de quem ainda não conhece muita coisa. Mas já posso te dizer que 2, 3 meses de estudo você já identifica o que são as partículas, você vai conhecer as conjugações, as flexões do verbo. Isso vai te ajudar a identificar as coisas num texto como esse. Beleza? Vamos aprender uma nova estrutura, né? Assim a gente pode aplicar com as palavras que a gente sabe e deixar nossas frases um pouco mais ricas, né? Por enquanto, a gente aprendeu só a fazer afirmações, né? É tal coisa, é outra coisa. E se eu quiser falar que uma coisa é outra coisa, né? Eu quero colocar um assunto principal na frase. Eu não quero apenas falar sou o Luiz. Eu quero falar eu sou o Luiz, né? Como que eu faço? Essa é a primeira frase aqui, ó. Watashi wa Luiz desu. Eu sou o Luiz. Aqui o que nós temos é a palavra watashi, que nós já aprendemos, significa eu. Temos o meu nome, que apareceu aqui, Luiz. E temos o des, que dá a ideia de ser. Né? Vou até colorir ele aqui para facilitar. O que aconteceu aqui é que a gente tem a nossa primeira partícula. Ó, watashi wa. Essa é a nossa primeira partícula. E eu vou chamar ela de partícula wa. Ela é escrita com a letra Ha. Se você olhar na tabela do hiragana, essa letra tem o som de Ha, mas tem o som de Wa, quando é partícula. E essa é provavelmente a partícula mais usada do japonês. Existe coisa de 5, 6 partículas, são poucas coisas. Essa é a mais usada. E agora eu vou te explicar o que são partículas. Partículas são letras que indicam o que a palavra faz dentro da palavra, dentro da frase. Parece confuso? Fica tranquilo. Lembra que coisa estranha é o que você não está familiarizado ainda. Nesse caso aqui, a partícula wa, o que ela faz? Ela indica sobre o que estou falando. Ela indica qual que é o assunto principal da frase. Então, quando eu falo aqui, watashi wa, né, tem a partícula, ele está falando que essa palavra aqui, que significa eu, é sobre o que eu estou falando. É o assunto principal. Estou falando sobre eu. E o que vem depois é uma informação sobre o que está antes da partícula. Né? Então, watashi wa, sobre eu, ó, presta atenção, que tudo que eu vou falar agora é sobre eu. Luiz desu, é Luiz. Entendeu? É assim que é o pensamento japonês. A partícula indica a função da palavra, o que a palavra faz dentro da frase. Outro exemplo aqui, ó. Kore wa terebi desu. Isto é uma televisão. Já vou destacar a partícula aqui
e vou destacar o des, que dá a ideia de ser, né? O que nós temos aqui? Essa palavra, kore, significa isto, tá? Isto, ó, kore. Qualquer coisa que eu apontar, falar kore, isto, tá? Inclusive, para facilitar para você, eu escrevi em hiragana aqui. Eu vou colocar romanizado também para você conseguir acompanhar. Depois temos terebi, significa televisão, né? Se a frase fosse só isso daqui, ó, terebi desu, eu tô só afirmando, é uma televisão. Inclusive essa frase apareceu agora há pouco. Quando eu coloco kore wa terebi desu, esse kore, ele é o assunto principal da frase, é sobre ele que eu estou falando. A afirmação de ser uma televisão se refere ao que eu estou falando, que é o kore, que significa isto. Então, falando sobre isto, é uma televisão. Ok? Então, isto é uma televisão. Mais um exemplo. Para falar, aqui é o Brasil. Koko wa Burajiru desu. Koko wa Burajiru desu. Aqui é o Brasil. Nós temos essa palavra aqui, ó. Koko significa aqui. Aí nós temos aqui Burajiru, que a gente já viu que é o Brasil, né? Temos aqui a partícula wa e temos aqui o des. Então, falando sobre aqui, é o Brasil, né? Esse koko, que é o aqui, é o assunto principal dessa frase. Então, koko wa Burajiru desu. Aqui é o Brasil. Agora eu vou usar outra estrutura que a gente aprendeu, que é de fazer perguntas e misturar com essa. Koko wa doko desu ka? Onde é aqui? Temos aqui a partícula e aqui nós temos novamente a palavra que significa aqui, né? Então, quando você escutar isso aqui, ó, o seu cérebro já começa a pensar, falando sobre aqui, né? Então, ó, o que eu vou falar depois é sobre aqui. Por que que eu sei isso? Porque esse koko significa aqui e a partícula indica o assunto principal, né? Aí nós temos essa palavra aqui, ó, doko, que significa onde. E temos o des, de ser. E temos o ka no final, que dá a ideia de pergunta, né? Então, se eu falar doko desu ka, tô falando onde é. Opa, quero romanizar aqui, ó. Doko desu ka, onde é. Koko wa doko desu ka, sobre aqui, falando sobre aqui, onde é. Que em português a gente traduz como onde é aqui, né? A forma de pensar em japonês é relativamente diferente do português. Por esse motivo, tradução é diferente de significado, né? A gente entende o significado que a frase traz e a gente monta uma tradução para o português que fique natural para a gente. No pensamento em japonês, o que está acontecendo é, ó, falando sobre aqui, onde é, né? Tipo isso que está acontecendo. Aí na hora de traduzir a gente deixa bonito em português, porque em português a gente fala onde é aqui, beleza? Se a gente trocar essa partícula wa pela partícula mo, a gente muda o significado da frase e a gente tem uma nova estrutura, né? Assim você ganha uma nova estrutura. Essa partícula dá a ideia de também. Então, primeira frase que eu trouxe para você, ó, kore wa terebi desu. Isto é uma televisão. Kore significa isto, partícula wa do assunto principal, terebi desu é uma televisão. Se eu trocar e falar kore mo terebi desu, ele vai dar essa ideia de também. Ok? Então já temos duas partículas aqui, né? Partícula wa, o assunto principal da frase. Sobre o que estou falando. Partícula mo, da ideia de também. Então, kore mo terebi desu. Isto também é uma televisão. Outra frase que a gente criou aqui, a gente vai trocar para a partícula mo. Koko mo Burajiru desu. Aqui também é o Brasil. Essa partícula mo
né? Que tá aqui, ó, é a letra mo, da ideia de também, né? Essa frase tinha aparecido lá, né? Lembra? Cadê ela aqui, ó? Koko wa Brasil desu. Aqui é o Brasil. Ao invés de falando sobre aqui, eu vou falar aqui também. Então eu troco esse wa pelo mo. Koko mo Brasil desu. Aqui também é o Brasil. E agora a gente pode ver mais uma estrutura também muito simples para deixar nossas frases na negativa, né? Ao invés de afirmar que uma coisa é outra coisa, a gente negar, falar que uma coisa não é outra coisa. Por exemplo, essa frase aqui, ó. Terebi janai desu. Não é uma televisão. A gente aprendeu já terebi desu, né? Esse des da ideia de ser. Se eu colocar um janai aqui e ficar terebi janai desu, ele vai transmitir uma ideia de negação. No japonês, a gente não usa a palavra não igual a gente usa no português. Ó, tem aqui, ó, esse janai da ideia de negação. E mantém o des aqui para a frase ficar formal. Mais para frente você vai aprender sem ele, mas por enquanto deixa. Aqui significa é uma televisão. E aqui significa não é uma televisão. Janai, ok? Deixa eu romanizar aqui para você. Ok? E aqui fazer um ajuste na cor. No hiragana, a gente tem a letra ji, né? E temos a letra ya. Ó, essa aqui ji, essa aqui ya. Quando eu coloco a letra ji e um ya pequeno, ele fica assim, ó. Isso tem o som de ja. Às vezes ele aparece romanizado assim, ó. Ja. Ok? Existe isso aqui no hiragana, você vai aprender também. Mas o grande ponto aqui é esse final aqui. Desse jeito ele dá a ideia de negação, né? De não é. Pelo amor de Deus, não entenda que janai significa não, né? Você tem que se apegar à ideia das coisas, não à palavra em português que a gente usa para se referir àquilo. Então, terebi janai desu significa não é uma televisão. Mas não é que janai significa não. É que essa estrutura, esse padrão, dá a ideia de que não é alguma coisa. Outro exemplo aqui, ó. Koko wa Kanada janai desu. Aqui não é o Canadá. Estou usando a mesma frase que a gente estudou, mesmas palavras, né? Temos aqui koko, significa aqui. Aí temos a partícula wa, que dá a ideia do assunto principal, sobre o que eu estou falando. Então, falando sobre aqui. Aí temos aqui Canadá, que é o nome do país. E temos aqui o janai desu, que eu vou marcar aqui janai desu, um significado de não é, não ser, ok? Esse é o significado da estrutura, tá? Outro exemplo aqui, ó. Kore wa radio janai desu. Isto não é um rádio. Nós temos aqui a palavra kore. Significa isto. Aí temos aqui a partícula wa do assunto principal. Radio. Uma palavra que já apareceu aqui pra gente também. É o rádio. E termina com o janai desu, que dá a ideia de não é. Né? Não ser. Ok? Tudo isso, o que a gente aprendeu até agora, né? Aprendeu bastante coisa nessas aulas. A gente tem aqui o hiragana, o katakana, né, que foi o principal assunto aqui.
Para aprender eles, você aprendeu várias palavras que eu ensinei aqui, suas primeiras palavras. A gente aprendeu de estrutura, de fazer afirmações simples, né? O que mais de estrutura a gente aprendeu? Perguntas simples, né? É um padrão de frase, uma estrutura. O que mais? Partícula o a, que dá a ideia do assunto principal. O que mais de estrutura? Partícula mo, que dá a ideia de também, né? Aí a gente aprendeu agora negações simples, né? Por que simples? Porque não tem a partícula. É simplesmente esse daqui, ó. Terebi janai desu. Não é uma televisão, tá? E aprendemos as negações, a gente misturou as coisas, né? Fizemos uma negação simples com a partícula wa, dando o assunto principal, né? Para essas aulas, bastante coisa e a gente tem mais 2 pela frente ainda, né? Para finalizar, eu quero novamente fazer o lembrete e o convite para você que a gente tem uma plataforma completa de aprendizagem. A gente é uma escola de japonês, temos toda uma equipe que trabalha aqui produzindo. A gente tem uma plataforma desenvolvida por nós, né? Uma plataforma online que pode ser acessada pelo computador, pelo celular. E a gente lá tem um curso completo de japonês que vai desde esse nível que a gente está tendo aqui até um nível avançado, né? A gente ensina mais de 100 estruturas do japonês, todos os padrões usados em conversas do dia a dia, em livros, em programas de TV. Muito vocabulário, a gente tem textos com áudio, temos textos, temos diálogos e todo o suporte, né? Todas as suas dúvidas são respondidas da forma mais completa possível. A gente tem semanalmente atividades complementares, como por exemplo encontros para fazer conversação, encontros de oratória, né, para a gente ler em voz alta um texto e ter a pronúncia analisada. É toda uma plataforma, toda uma escola, é literalmente uma escola que acontece online, dentro da plataforma, cheio de atividades. E a gente, na próxima terça-feira, dia 14 de janeiro, a gente vai abrir as matrículas, tá? No próxima parte do intensivão, da sexta-feira, eu vou dedicar um tempo maior a explicar mais sobre o funcionamento dessa plataforma. Vou falar sobre o tamanho dela, né? A duração, o tempo mínimo que você pode demorar para concluir o curso, o tempo máximo que você tem de disponibilidade. Vou falar sobre a estrutura, sobre os tópicos ensinados, sobre como funciona. Vou falar um pouco sobre o material, vou falar sobre o suporte, sobre as atividades, vou falar sobre o investimento, sobre as formas de pagamento. Vou dar detalhes para vocês, tá? Na próxima parte do intensivão. Por enquanto eu queria saber se você tem interesse em participar, então você pode postar na nossa comunidade, pode mandar um e-mail pra gente, pode nos chamar no WhatsApp, né? A gente tem um WhatsApp que a gente tira dúvidas sobre a nossa plataforma. O DDD é 16 99767 7781, ok? Se você está interessado em entrar na nossa turma, em participar da plataforma, você pode já começar a conversar com a gente, tirando alguma dúvida que você tenha, tudo mais. Mas de qualquer jeito, as informações completas são dadas, tá? Na próxima parte do intensivão. Por enquanto, muito obrigado por você ter vindo até aqui. E a gente tem bastante aula ainda pela frente, você ainda vai aprender muito mais. Por enquanto, vai digerindo isso que você aprendeu até aqui. Beleza? Bons estudos para você. Tchau.